E aí, será que agora o áudio tá melhor? Eu creio que talvez, mas estaria melhor se toda vez que eu fosse falar, minha mãe parasse de falar alto na cozinha. Parece que ela adivinha que eu tô gravando podcast, aí ela começa a conversar de tudo, alto pra caralho. E aí tudo que eu tô tentando falar aqui, eu fico cismado que vai sair aqui no podcast, sabe? Eu fico puto, eu tento falar mais alto pra ver se anula a voz dela. Que merda. Mas fora isso, as coisas vão de mal a pior, graças a Deus. Se bem que faz sentido as coisas serem graças a Deus. Foi ele que fez a gente, teoricamente falando. Então, calor do caralho aqui, eu tô cozinhando. Eu acho que eu perdi 1 quilo. Só de o tanto que eu suei hoje. Acho que eu voltei aos 56 quilos. E o que eu estou tentando fazer é converter um PPT para PDF. Porque eu tenho um professor que ministra uma matéria de solos. E existem solos pra caralho no mundo, né? Existem vários tipos, várias cores, texturas, formatos, brilhos, serosidade, sei lá. Milhares mesmo de tipos de solos. E a maneira arcaica como a educação é ministrada no Brasil nos faz desanimar, me faz ficar mal pra caralho. E não é porque a aula é difícil, não é porque é um conteúdo difícil, não, é porque é muito mal dado, sabe? É muito mal feito pelas coxas mesmo. O professor é muito gente boa, dessa matéria em questão, mas ele dá aula mal pra caralho. Ele passa os slides correndo, ele é fumante. Eu acho que as aulas dele, que deveriam durar 2 horas, duram no máximo 1 hora. Eu acho que ele dá aula tão rápido pra sair pra fumar. E que se ele pudesse dar aula fumando, as aulas dele seriam muito melhor dadas. Tá? Então, professor fulano de tal, se você estiver me ouvindo um dia, saiba que você tem meu aval enquanto aluno para dar aula fumando. Tá? Talvez se ele pudesse dar aula fumando, elas seriam melhores, né? E aí o que acontece, cara? Eu não sei porquê. Na verdade, eu acho que eu sei porquê, né? Que a educação no Brasil é tão bosta. As tecnologias evoluem, a maneira que a gente se comunica hoje é diferente. A gente se fala por WhatsApp, a gente se fala por e-mail, a gente se fala por rede social. Tá? A gente precisa de 10 segundos de vida para mandar uma mensagem importante para alguém, um áudio. Não era igual antigamente, que a gente... Aí, começou a bosta da barulheira. Não consigo falar. Tá ouvindo isso aqui? E a gente precisa de 10 segundos da vida para se comunicar com qualquer pessoa no mundo. Isso é muito louco. Quando há, sei lá, 70 anos era rádio ou TV e carta, correio. Junto com isso, evoluiu também os sistemas de transportes, os sistemas de, sei lá, de fotografia, o sistema de... sei lá, cara, de tanta coisa. Em resumo, tudo onde o Estado não tem monopólio evoluiu pra caralho, evoluiu considerável e visivelmente. E nós, em relação à educação, nós estamos presos naquele sistema de 150 anos atrás, tá? Um cubículo onde se coloca um monte de criança, um monte de jovem, de adolescente, para aprender tudo a mesma coisa, na mesma época e no mesmo ritmo. O que você quer, se não um desastre, se não um desânimo total, se não uma formação de analfabetos funcionais? E é lógico que as faculdades que surgiram aí há 10, 15 anos, incentivadas por crédito, elas se aproveitaram muito desse mercado de analfabetos funcionais aí, dos caras que saíram do ensino médio e os caras criaram um monte de curso superior, que o diploma não vale nada. Aí é mais dinheiro que você gasta numa faculdade particular
para no final, quando você tentar entrar no mercado de trabalho e você não conseguir, aí você trabalhar no emprego comum apenas com diploma. E a gente aceita isso como normal, a gente aceita que qualquer um pode pisar dentro de uma faculdade. E o pior ainda é que, por exemplo, eu faço uma faculdade federal, grande bosta, tá? Grande merda eu estar numa federal, porque a qualidade do ensino da maioria uma porcaria. Os caras dão aula lendo slide, passa correndo a matéria. Nessa matéria específica de solos, eu não tenho tempo para ter dúvida. Eu não consigo acompanhar a falação do professor, véio. É uma porcaria. Mas o que a gente faz para se salvar quando as matérias são difíceis de mexer? A gente faz grupo do WhatsApp e troca informação, troca cola nas épocas de provas, lista de exercícios, e a gente se vira. O universitário se vira muito para poder formar. Porque são poucos os professores que realmente passam o conteúdo bem passado. Eu não digo passar mastigado, de facilitar tudo, mas de tornar compreensível, tá? Eu fiz uma disciplina de... Eu fiz duas disciplinas com o mesmo professor. Uma de bioquímica e outra de fisiologia vegetal. Cara, que matéria complicada, mas o que ela tinha de complicada, as aulas que o professor dava eram fenomenais, tá? Ele conseguia, não só ele conseguia, mas como ele fazia questão de demonstrar na prática, sei lá, com vídeos, exemplos, qualquer coisa, como aquilo que ele estava falando tinha sentido, tá? Tudo bem que a gente estava em sala de aula na época, era outro contexto, mas o atual professor, ele passa os slides no PowerPoint, solta no grupo todos na mesma data. Tudo bem que a prova é dia 23, tem tempo pra caralho. E solta um vídeo pra cada aula, tipo, de uns caras falando. E eu sei lá, cara. O pior é que ele é muito bonzinho, ele é muito gente boa. E aí que tá um problema do professor ser muito bonzinho, porque se você meio que colaborar com ele, puxar um saco, fazer uma graça, você vai passar na disciplina dele, mas você vai passar sem saber nada. É um analfabeto funcional. A diferença é que você não está pagando, né? Que eu não estaria pagando diretamente a faculdade. Mas e aí? Uma matéria de solos, por exemplo, para quem cursa agrárias, é importantíssima, né? Para saber as épocas de plantio, épocas de colheita, pós-colheita, que a gente tem que tratar do solo depois, etc, etc. Acho que esses detalhes assim são bem dispensáveis para um podcast, mas tenho certeza de que o que se refere a solos é muito importante. É muito importante estar em um curso de agrárias. E o cara dá mal a aula. E eu suspeito que é porque ele quer fumar. Um dia, se ele quiser abrir o jogo com a gente e perguntar, galera, eu quero fumar. Isso se importa? Vocês se importam se eu der aula com um maço de eite no peito, assim, e um eite no beiço, enquanto eu explico? A gente ia falar, não, cara, fica à vontade, bicho. Se isso vai te fazer... Eu ia falar, né? Se isso vai te fazer dar uma aula boa, professor, fique à vontade. E aí não bastasse a aula dele ser uma merda, não bastasse todo esse sistema de escola, porque você padroniza, você pega um monte de criança que tem um monte de habilidade diferente, um monte de facilidade ou de dificuldades diferentes, e ao invés de você trabalhar sobre... Em vez de os pais trabalharem sobre cada uma, meu filho tem dificuldade para ler, o outro tem dificuldade para brincar com outras crianças, o outro não sabe muita, não sabe muita matemática, não sei. Ao invés de você trabalhar esses defeitos e reforçar essas qualidades, vocês colocam todo mundo que tem um monte de defeito, um monte de qualidade diferente, um monte de níveis de facilidades diferentes, no mesmo balaio por 12 anos para a molecada conviver junto. Mas porque a escola ela tem a função também social, né, para fazer as crianças enturmarem. Tem porra nenhuma, cara. A escola é o principal ambiente onde você sofre bullying. E não tem muito para onde você correr. Ainda mais se a sua cidade for pequena. E principalmente se você não tiver dinheiro. E mesmo assim, a criança que sofre bullying em uma escola, ela vai sofrer em outra escola, porque ela vai carregar com ela aquela marca, sabe? Você vai ver o aluno novo chegar assim, você vai sacar que ele sofreu bullying em outra escola. Então, mesmo assim, nem adianta mudar, tá?
Porque ele sempre vai ter o mesmo comportamento, o comportamento de uma criança que foi, é e sempre será bulinada. Eu tô falando. Aí o que acontece? Aí criaram esse sistema aí todo errado, que você coloca um monte de criança que tem várias qualidades e vários defeitos no mesmo cubículo e põe elas para conviver 12, 13 anos da vida delas. Isso é muito injusto, isso é muito destrutivo para a personalidade dela. E sabe, eu tenho um sonho muito inalcançável, praticamente utópico. Quando eu tiver filho, seja adotado ou seja biológico, sabe o que eu quero fazer? Eu quero ser rico pra caralho, pra ter grana à vontade. E eu quero pagar todas as mensalidades de uma escola particular daquele ano. E ainda subornar o diretor e a coordenação para eles fazerem vista grossa para o meu filho não precisar pisar o pé em uma escola. Lógico, eu não vou chegar na ignorância, tá? Não vou chegar dando a grana pros caras e falando, ó, não precisa vir. Não. Eu vou chegar e ter um papo sério com o diretor. Eu vou dizer, olha, senhor diretor, eu não acredito nesse sistema de escola, eu acredito com o meu filho. Pelo que eu já vejo, ele tem outras facilidades com um monte de coisas, eu acredito que ele não vai se interessar tão cedo por saber qual é a capital da Armênia, ou por quais são as figuras de linguagem, ou qual o relevo de Goiás, ou qual que é a importância das pontes de hidrogênio. Eu acredito que tão cedo ele não vai querer se aprofundar nisso, saber nada disso, e talvez um dia ele desenvolva curiosidade. Então, por enquanto, você me dá licença, que eu vou colocar ele no violão, na hidroginástica. Na hidroginástica é coisa de velho, né? Vou colocar ele no violão, na natação e no boxe. E se eu precisar, daqui 5 anos eu volto e coloco ele aqui no ensino médio. Pode ser? Ah, mas como assim? Aí eu vou dizer, como assim o quê? Aí eu abro a mala e tiro 30 mil dólares. Fala, é assim. É assim que vai ser. Vai ou racha. Ah, mas o que você quer com isso? Aí eu vou dizer, não, você só essa grana aqui para pagar a mensalidade e já para deixar as faltas dele todas abonadas, como se ele tivesse vivido todas as aulas e feito todas as provas. Mas para não sair muito suspeito, marca 2 faltas para ele por mês aí, para não falar que ele é 100% presença, nem precisa chamar ele durante a chamada, e já dá 10 para eles nas provas aí. 10 não, vai. Dá valores entre 6 e 8 e se der certo coloca um 10 aí em educação física e tchau, obrigado. Pode ser? Ah, mas tá errado isso aí. Eu falei, não, mas tem um extra aqui pra você, eu pego um maço de dólar e tiro bem lentamente, bem igual um cavaleiro, bem igual um Peaky Blinder e coloco no bolso da camisa dele. Falo, tá bom agora? Pode ser assim? E resolvo a situação da educação no Brasil com o meu filho. Porque é gozado os caras que falam, mas porque a gente tem que olhar pro Brasil, porque a gente tem que resolver os problemas do Brasil, porque a gente tem que resolver as pendências, as demandas da população, então vote em mim na próxima eleição. Ah, vai tomar no cu, cara, você que fala isso. Você acha que você é quem? Pra resolver problemas dos outros? Você acha que você é quem pra falar, eu quero ser o prefeito, eu quero ser o presidente da república? Bicho, se você não arruma tua cama com as suas próprias mãos, você não tem moral pra ser prefeito de porra nenhuma, nada. Presidente da república nem nada. E outra, você não tem um know-how, você não tem uma planilha com os problemas de 210 milhões de pessoas, que é a população brasileira, para adivinhar o que cada um precisa e fazer, assim, ó, no passe de mágica. Porque se você tenta resolver o problema de um, você vai causar problema em outro lugar. Porque você está lidando com pessoas. Então você não é ninguém, você não é Deus para querer ser prefeito, para querer ser presidente da república. Nada, cara. Fica na tua, tá? Você quer resolver os problemas da população? Resolve os teus. Porque quanto menos pessoas têm problemas, então, naturalmente, você vai desmanchando essa cadeia problemática aí. Então, não queira resolver os problemas de todo mundo. Você não é Hércules. Você não é Deus, tá? Não queira ser prefeito. Essa é a minha mensagem. Resolve o problema da educação educando o teu filho. Resolve o problema da saúde pagando escola. Que isso, cara?
plano particular de saúde para o teu filho, para tua mãe, para tua avó, para tua esposa. E não queira fazer todo mundo pagar os problemas de saúde de uma minoria. Tá? Isso é muito errado. De várias maneiras. É como se eu fizesse uma cirurgia na Unimed, sei lá, e gerasse um boleto e mandasse para tua casa. Ou se eu fizesse uma reforma aqui na minha casa e mandasse a conta para o meu vizinho. Não pode acontecer isso, não tem base. Não existe justificativa. Então é da mesma forma, cara. Você não pode ser prefeito. Você não pode fazer obra na cidade e mandar a conta para todo mundo pagar. Tá louco? O que é isso? Virou festa? E o que acontece? Grande parte de nós não tem noção de que esse sistema de educação é errado. A gente até pode achar que tem professor que dá aula ruim pra caralho, tem professor que não explica bem, tem professor que falta aula, sei lá. Mas a gente nunca fala, porra, esse negócio de escola aí é coisa de otário mesmo. E a gente nunca fala isso, a gente nunca cogitou não ir para a escola mesmo. Tipo, não é faltar um dia para ver um jogo da seleção, ou para assistir um episódio lá do Dragon Ball. Não, é tipo, não ir mais mesmo, não marcar presença, não pisar o pé lá dentro. A gente nunca cogitou isso, né? Que loucura. Talvez se a gente cogitou isso, foi num ato de desespero, tipo, vou desistir da vida, vou sumir da escola, vou sumir de tudo, aí eu vou parar de ir na escola. Então, se você cogita essas coisas em momentos que você está nervoso, então o teu pensamento, a tua tese está equivocada. Você está motivado por sentimentos. Já se você senta para estudar e pensa, caralho, meu professor explicou mal pra cacete, não entendi nada. Ele mandou o slide em PowerPoint 97 de 2003, que não abre no meu computador e que leva meia hora para converter, e que se trata de uma disciplina muito importante no ramo das agrárias. Será que esse conjunto de fatores não quer dizer que tem alguma coisa muito errada e não é só com o professor? Será que essa soma de perdas, essa soma de... como é que é o nome daquela coisa, cara? Essa soma de prejuízos não quer dizer que existe um sistema disso aí tudo, que é meio que feito para ser assim, para passar raiva no aluno e para criar um analfabeto funcional. Aí tem coisa, hein? Aí você começa a despertar. Para essas coisas. Parece tão bobo falar isso, né? Parece tão besta ficar destrinchando isso aí, mas eu adoro decompor as ideias para conseguir fundamentar minhas teses. Posso estar erradíssimo, mas a minha alegria, o meu tesão aqui é ficar destrinchando as ideias, sabe? Decompondo elas em começo, meio e fim, em quem, quando, como e onde. E nisso eu vou desenvolvendo um negócio aqui então. Não é no calor do momento, não é no desespero da vida que eu cogitei que esse negócio de escola, faculdade, do jeito que é, não deveria existir. Não. É de tanto olhar as coisas, tipo, e sacar que tem algum elemento ali que está atrapalhando o meu desenvolvimento. Entendeu? Veja bem, aí o que aconteceu? Meu filho lá, que eu ia subornar o diretor. Será que tá gravando? Essa é a minha pergunta. Se tiver, tá. Espero que esteja. 19 minutos já, cara. Tá legal isso aqui. O que vai acontecer? Vou colocar onde? Numa... sei lá, escola de natação, aí... boxe... vai aprender a mexer com ferramenta leve... sei lá, bicho, um monte de coisa, tanto jogo, em breve vai aprender xadrez, vai jogar futebol, sei lá, não sei, bicho. Mas, o que você ganha? Passa 5 horas do seu dia durante 12 anos, durante 300 dias de sua vida, não tá com uma turma que às vezes não tem nada a ver com você, que às vezes faz bullying contigo, um professor merda, principalmente se for concursado pelo Estado, e aí já atrapalha tudo mesmo. E você tentando entender o que é classe gramatical, você tem 7 anos, e tentando explicar verbo, conjunção, tentando explicar relevo de sei da onde, sabe? Essas porra aí que
que é só pra quem tem interesse mesmo, é só pra quem observa a coisa e desenvolve um gosto. Não é pra criança, cara, aprender isso aí. Do mesmo jeito que criança não tem que aprender sexo na escola, não tem que aprender geografia também, não tem que aprender química. É a mesma coisa, cara. Se o Bolsonaro quer fazer lei que proíbe educação sexual nessa escola, nas escolas, quer dizer, eu sou contra ele. Eu acho que ele deveria colocar uma lei que você é proibido de aprender português, matemática, história, geografia, biologia, artes, educação física, literatura e redação. Tá? Se eu fosse presidente, eu ia ser adversário do Bolsonaro por isso. Eu ia proibir todas essas matérias de serem ministradas. O que ia ser aprendido na escola? Cara, o que ia ser aprendido na escola? Eu não sei. Eu ia também fazer uma lei que acabasse essas escolas. Pronto, resolveu. 100% dos problemas da educação vão ser resolvidos se você acabar com a escola. E pior é que eu não falo isso ironizando, nem de brincadeira, eu falo sério pra caralho. Não bastasse os slides estarem em PPT e não abrirem PPTX, aí, depois de 20 minutos convertendo, na primeira vez deu errado, na segunda deu certo, agora em PDF. São só 74 slides da primeira aula. Caralho, olha que bosta, cara. Isso me dá vontade enorme de desistir, mas não é desistir porque o negócio é difícil. É desistir porque o cara é profissional, o cara é um professor doutor de uma universidade federal. E, tudo bem que ele tem trabalho, seminário, congresso, mas pelo menos pra dar aula, cara. Pelo menos pra dar aula, bicho. Faz a coisa minimamente gostosa de aprender. Porque você sabe que isso é chato. A gente sabe que aula é chato pra caralho. Isso ainda faz o negócio ficar pior ainda. Tá entendendo? Olha isso, cara. Só tem desenho aqui. E... meu Deus, bicho. Explica correndo. Olha isso. Sabe? E... tipo, o meu desejo de sair, parar de estudar mesmo, não de parar de estudar, tá, mas de sair desse sistema da educação estatal, não tá ligado a um desespero em cima da hora, de uma sensação de que vai dar tudo errado, mas tá ligado a uma angústia, a uma frustração de que um conteúdo que pode ser gostoso de ser aprendido, ele fica totalmente repulsivo, repugnante. E pior ainda que quem ensina não faz muita questão de que seja bem feito, de que saia bem ensinado. E fica aquela salada mista de é difícil e é chato, e você tem que aprender em 6 meses, e aprende mal aprendido, aí você puxa um saquinho aí do professor e a coisa vai meio nas coxas ali, sabe? Essa é a minha motivação para parar com isso tudo aqui, parar de estudar mesmo aí, estudar as coisas que eu gosto, sei lá, mecânica, rádio, comunicação, fazer academia, tá, essas coisas, né? Por isso que eu entendo o cara, tipo o Petri ou o Tia Carvalho, que vem falando em suicídio, porque não é a vontade de morrer por desespero, por, sei lá, por medo de alguma coisa, não, ou covardia, não, cara. É uma vontade de morrer filosófica, que tem um fundamento maior do que uma simples falta de coragem, uma simples falta de ver a vida com bons olhos. Não, cara. Eu entendo quando os caras, eu quero morrer, querer me matar, barriga de âmbito sem corda. A vontade que eles têm de morrer, de se matar, ou tinham, sei lá, é a minha de parar de estudar isso aqui tudo. Mas o que acontece? Meus pais já apostam em mim há 4 anos, eu não tenho como voltar atrás. E aí que tá outra pedra no meu sapato. É depender dos outros apostando em mim sem eu querer. Entendeu? Não bem sem eu querer, mas meio que eu não tinha opção, sabe? Eu ia fazer faculdade, eu ia trabalhar pra caralho, igual um condenado. Entendeu? Então, de todo jeito eu ia me fuder. E eu escolhi a maneira de me fuder em longo prazo. Que é quando eu tiver formado daqui a 2, 3 anos. E ter que procurar um emprego na minha área. Entendeu? Do que me fuder gradualmente ao longo dos anos em que eu trabalhasse.
Dá pra sacar mais ou menos a minha coisa, né? E aí eu me deparo agora com 74 slides. Ou é foto, ou é uma página com 5 palavras. Se pelo menos tiver um monte de coisa escrito, dá pra eu fazer com as minhas palavras e me virar. Mas não. É uma seta escrito complexo, seta mais simples, ordenar o conhecimento e transferência de conhecimento. Só. Aí vem, por que organizar a informação e tal? Sabe aquela coisa bem maçante? Que tristeza, cara. Que vontade de desistir de tudo. Sei lá, bicho. Vamos virar com isso aqui agora. Eu escolhi, meio que, quando eu falo, me obrigaram a ir pra faculdade, é mentira, eu tô chorando aqui à toa. Mas eu escolhi esse destino, tive a oportunidade de não escolher, tive a oportunidade de ficar quieto. Mas não tinha mentalidade, não tinha maturidade suficiente para pensar que isso, que é fazer faculdade, se trata de uma aposta dos seus pais em longo prazo e que meio que determina o resto da sua vida. Porque imagina só a cabeça de um sujeito que passou 5 anos fazendo engenharia, por mais que seja na pública, ou pior ainda, se for na particular. Tá? O moleque entra com 18 anos lá no curso de engenharia, vai pagar 5 mil reais de mensalidade, forma com 5 anos. Aí quando chega no mercado de trabalho, não tem vaga para engenheiro. O que tem, você pode ser vendedor ali na CIA, você pode ser representante comercial da... sei lá, porra, me ajuda aí. Você pode ser... Você tem carteira de habilitação? Tem. Não, então você pode ser motoboy aqui pra mim. Pode entregar condicional na cidade. Não, mas eu tenho um diploma aqui que eu posso ser engenheiro. Foi mal, cara, não tem nada aqui pra você de engenharia. Desculpa aí, mas tem esse serviço aqui de serviços gerais, tá? Você recebe por jornada. Então vamos lá, né? Aí o cara aceita lá o trampo de, sei lá, de entregador de condicional. E todo santo dia que ele levanta, aí ele vai pro trampo dele, vai ficar lembrando dos 5 anos da vida que ele passou no meio de uma turma de acadêmicos, de professores, e meio que recebendo a promessa de que depois daqueles 5 anos o cara ia ganhar dinheiro pra caralho, que o tanto que ele paga de mensalidade hoje não ia ser metade do que ele ia receber como engenheiro, e que ele ia para uma firma de ponta, e que ele ia ser respeitado, que com 10 anos de carreira ele já ia estar no auge, sabe essas coisas? Aí, tipo, o molequinho com 18 anos entra nesse sistema aí, nessa brincadeira, nessa loucura que é fazer faculdade. E o que acontece? O cara passa 5 anos se fudendo, ralando, estágio, puxando saco de professor, tendo que fazer dinâmica de turma, aí indo em congresso, gastando dinheiro, pagando mensalidade, chegando tarde pra caralho em casa, estudando, dormindo mal pra cacete, se alimentando mal. Aí o cara começa a recordar desses 5 anos de rotina dele. Todo santo dia que ele vai pro trabalho dele, ele sempre passa por um terreno baldio, por uma casa meio caindo aos pedaços. Fala, caralho, eu saberia erguer uma casa nesse terreno aqui. Eu saberia reconstruir essa casa aqui que tá caindo, o suporte dela, o alicerce dela tá caindo, mas eu saberia pôr ela em pé de novo. E não vai ter como fazer isso, porque agora eu tô indo para um serviço que eu tenho que entregar roupa nas casas dos outros. Que eu tô ganhando aqui metade do que eu pagava na mensalidade da faculdade, então meio que eu vou ter que trabalhar 10 anos da minha vida para empatar o quanto de dinheiro eu ganhei pagando faculdade, né? Para empatar esse pagamento de faculdade. Olha que ridículo. E o cara vai todo dia pro serviço, todo dia ele olha uma casa, ele olha uma construção assim, fala, puta, eu conseguiria fazer um prédio igual aquele, mas não tem vaga. Estudei 5 anos à toa. Aí com 10 anos de profissão, de entregador de condicional, ele olha lá o saldo dele e pensa, puta, hoje, 10 anos depois que eu virei engenheiro,
Eu, eu agora juntei grana, juntei grana suficiente que pagasse as minhas mensalidades do meu curso. Agora eu tô empatado, né? Aí ele vai tentar de novo uma vaga de engenheiro em qualquer firma. Aí os caras falam, ah, mas você formou 15 anos, 10 anos atrás. Acho que você tem que fazer um outro curso aqui, preparatório, para fazer uma seletiva aqui pra empresa. Aí ele vai lá, animado, né? Fala, não, agora vai. Aí ele gasta mais uma grana do caralho, faz um curso lá. Aí ele vai fazer a dinâmica de empresa, vai fazer a dinâmica de empresa lá, de grupo, pra ver se ele passa, ele tem o cursozinho dele lá. E aí ele tá tão desesperado, tão ansioso, fala, nossa caralho, 10 anos depois de formado, agora eu tenho que brilhar. Aí ele começa a se afobar na dinâmica, ele acha que porque ele já tem. Ele tá atrasado nessa vida de engenheiro e ele tem que ser melhor que os outros e aparecer demais, sabe? Aquele cara que sempre puxa o saco, que sempre ele é a bola da vez, e sabe, nunca passa a vez para os outros. E ele começa, não como uma postura de alguém que se destaca, porque você nota a pessoa que se destaca naturalmente pelas atitudes, pelas falas, pelo comportamento dela, que é natural, da pessoa que quer se destacar, entendeu? Você não tem que tentar ser alguém. São as pessoas que meio que te elegem como alguém que deu certo ou não, tá? E aí o sujeito que formou 10 anos atrás engenharia, desesperado para conseguir um serviço de engenheiro, começa a querer ser alguém dentro da dinâmica de grupo. E aí ninguém começa a levar ele muito na boa e fica aquele climão, desesperado para conseguir o trampo. Aí, o resultado na seletiva da dinâmica de grupo lá, o nome dele nem é relacionado. E aí, o que eu vou falar para um cara desse, se eu fosse psicólogo, se eu fosse qualquer coisa, se eu fosse amigo dele, como é que eu ia falar, não, não te apoio, se ele quisesse se matar depois disso? Ah, caralho, passei 15 anos da minha vida fazendo 5 anos da minha vida fazendo faculdade, 10 anos juntando uma grana que pagasse o quanto eu investi. E agora que eu tive oportunidade, não deu. Agora eu vou me matar. E aí eu vou falar o que pro cara? Não tô aqui pra julgar, tô aqui pra só entender as coisas, só pra sacar a dinâmica de como as pessoas se comportam baseadas em certos incentivos. E o incentivo que a gente tem para estudar não é ser inteligente, não é ficar rico, cara. Entendeu? Pode acontecer de você estudar pra caralho e ser rico, pode acontecer de você não frequentar a escola regular e ser rico pra caralho, ou o contrário também, é tudo válido. Mas, cara, cria uma ilusão, eles criam um mercado de conhecimento de analfabeto funcional, entendeu? Te prometendo uma riqueza que às vezes nem tá lá, que às vezes nem existe demanda para ela. Por isso que você encontra muito advogado Uber, muito engenheiro trabalhando de Uber, muito engenheiro trabalhando em loja de qualquer coisa, em serviços que não tem nada a ver. Porque criaram um mercado, criaram uma bolha de advogado, uma bolha de engenheiro, uma bolha de, sei lá, bicho, de dentista. E aí, não tem emprego pra todo mundo. Simplesmente isso, cara. E criaram essa ilusão aí. Entendeu? Eu mesmo. Eu faço uma faculdade de engenharia florestal na federal. Sim, mas nada garante. Nem eu tenho fé. Nem eu tenho fé que eu vou ter um emprego nisso aqui, cara. E o pior é que eu já tô no 4º ano, sabe? Eu não tenho mais tempo de voltar atrás. Eu tenho só que cumprir com a responsabilidade que recaiu sobre mim de dar sequência nisso aqui. Não tem muito mais o que eu fazer a não ser formar. Lógico, eu não vou fazer corpo mole, eu vou procurar um emprego sim, vou deixar currículo nos lugares. Mas eu não tenho fé nisso aqui, cara. Eu faço porque eu já tô. Sabe quando você tá numa fila de banco e putz, você tem que pagar um boleto de 10 reais, de 20 reais, sei lá. Mas tem uma galera na sua frente e tem uma galera atrás de você também. E, sei lá, teu horário de almoço, falta 1 hora pra acabar, mas dá tempo de você chegar no caixa, mas também se você quiser você pode pagar esse boleto na tua casa. Mas o boleto é mais importante, ele tá compensado até hoje.
Ele tá pago até hoje pra não demorar muito. E você fica naquela, você não sabe se vai, se você não vai, se você fica. E quando você tá pensando demais, de repente é a tua vez de estar no caixa ali pra pagar o boleto, viu? Isso é a faculdade. É você não saber se você segue a fila ou se você volta pra tua casa almoçar e tenta pagar essa porra depois. Isso é fazer faculdade. A faculdade é uma eterna fila de banco. Eu tenho isso comigo. Então, já que eu tô na fila, falta poucas cabeças pra usar o caixa. Eu vou ficar por aqui mesmo. Se eu ficar pensando demais, eu vou ficar mal. E incrivelmente eu tô mal pra caralho com isso agora. Sabe, tem certas coisas. Pode parecer. Ah, é viadagem, é bichice minha assim. Mas existem certos gatilhos que se ativam em mim no que se refere à faculdade, à vida em geral. Sabe, quando eu sinto que eu não tô conseguindo acompanhar a turma, quando eu sinto que o professor tá dando as aulas tudo relaxada, quando eu sinto que eu estou com preguiça, eu já começo a pensar, bom pra desistir, hein? Bom desmatricular, bom vazar disso aqui, acabar com tudo. Sabe, as coisas começam a me afetar. E nem mesmo, pelo contrário, nem mesmo quando eu tô indo bem pra caralho nas matérias, quando o professor é super bom pra explicar, quando eu consigo acompanhar a turma ou até tá adiantado, mesmo quando tá tudo legal, eu não tenho aquele ânimo de falar, caralho, agora vai, vou formar bem, eu vou ser um profissional do caralho, eu vou ser foda. Quando eu tô bem pra caralho, eu não penso em nada de bom. Agora quando eu tô mal, esses gatilhos se ativam em mim de uma forma que eu quero largar tudo. Só não largo porque eu já tô no finalzinho da fila do banco. Já tá quase sendo minha vez de pagar meu boleto ali. Ridículo. E aí a gente vai dando sequência nisso, meio que sem pensar muito, sem ter muita oportunidade de escolha sabe? Os caras, a família da gente dá o arroz com feijão pra gente assim e fala, estuda, faz um concurso e aí você arruma um filho. O cara fala só isso. Os caras não falam, faz o que você quiser, bicho. Olha pra dentro de você, faça suas perguntas, busque suas respostas e se vira. Ninguém dá essa noção pra gente. E faz um mal do caralho pro nosso psicológico, porque uma hora ou outra, quando já for muito tarde, a gente vai perceber, puta, cara, fiquei 15 anos fazendo uma coisa que não era pra mim, sabe? 5 anos pagando e 10 anos ganhando pra equilibrar o pagamento. E agora não tem nada a ver comigo, putz, fudeu, cara. E aí é onde dá vontade do cara de morrer, desistir de tudo, né? Tem nem que se endivida com faculdade particular, aí o cara nunca tira o diploma, e aí o nome dele fica sujo, ele não vai conseguir um crédito em banco para começar o negócio dele, porque o nome dele já tá sujo por não ter conseguido pagar a mensalidade, sabe? Vai de mal a pior a coisa, entendeu? E sei lá, bicho. E sabe, toda vez que eu vejo coisa mal feita, principalmente no que se refere às aulas, já me dá aquele gatilho, aquela vontade de sair fora, que não tem mais o que fazer. Eu meio que escolhi isso. Eu era juvenil pra caralho, eu não tinha maturidade de bater o pé e dizer, eu quero sair de casa, eu quero viver sozinho, morar fora. Eu não tinha, não, cara. Eu tinha que tomar um tapa na cara, falando, cala sua boca, você não sabe fritar um ovo, você não sabe lavar tua roupa, você não tem que sair daqui. Mas o negócio é, você ficar pensando, e se, demais, sabe? Ficar pensando muito. Se eu ficar pensando, e se eu tivesse ficado aqui na minha cidade e não ter ido morar fora, como é que seria? Ou então se eu pensasse, puta cara, e se eu não tivesse terminado com aquela guria? Ou então, e se eu tivesse terminado com aquela guria antes da época? Ou e se eu não tivesse bebido aquele certo dia? Ou falado aquela certa coisa para tal pessoa? De tanto ficar perguntando se, cara, isso me corrói de uma maneira. Isso me deixa mal, me deixa remoendo, me deixa angustiado para tentar descobrir o que aconteceria. Mas eu sempre pergunto coisas incômodas para mim mesmo
entendeu? E eu tenho sempre medo das respostas. Eu sempre tenho medo de como as coisas, de imaginar como as coisas poderiam ser quando eu me faço essas perguntas bem delicadas, sabe? E se eu, sei lá, bicho, se eu não tivesse ficado bêbado em uma certa festa e dado trabalho pra caralho, será que alguma situação da minha vida hoje seria diferente pra melhor ou pra pior? Entendeu? E aí tentar buscar essa resposta, tentar sanar isso que me deixa mal, me deixa pior ainda. Me deixa sofrendo mesmo, de ponto de minha cabeça doer, de tentar chegar a uma resposta. E muitas vezes as respostas onde eu chego não me são satisfatórias. E, e aí eu fico frustrado, agoniado, angustiado demais. É uma coisa que, sei lá. Então, acontece que eu vou ter que aprender a viver desse jeito. Vou ter que aprender a tomar um monte de decisões difíceis, parar de me acovardar, parar de adiar coisas que eu deveria estar fazendo há muito tempo, que eu deveria ter feito há muito tempo, e aprender a tomar decisões não em cima da hora, mas aprender a me virar se eu tiver que decidir alguma coisa em cima da hora, entendeu? E tudo que você fica planejandinho demais, tudo que você quer que saia redondinho ali, vai dar bosta, vai sair tudo errado. Já se você tem capacidade de se virar em cima da situação, de lidar com um monte de decisões difíceis de uma hora para outra, cara, tua vida vai decolar, entendeu? Por isso que os caras ficam milionários do nada. Tipo, há um risco do caralho investir R$ 1 milhão em um monte de ações, mas pode acontecer de que se você tomar decisões certas em cima da hora, teu patrimônio dobre, triplique em questão de dias, por exemplo, entendeu? E esses caras se dão bem por isso. Eles têm capacidade não só de tomar decisões assertivas, mas de pressão. E é isso que fazem homens, né? Isso que torna um menino em um homem é ser capaz de se decidir em cima da hora e acertar, né? De ter uma prudência tamanha, uma segurança tamanha em lidar com é do caralho isso aí. E eu não tenho essa capacidade, entendeu? Eu não tenho a capacidade de me ver daqui a 5, 10 anos e eu vou meio que deixando as coisas acontecerem. Eu sou meio passivo com as coisas. Eu sou meio covarde, não fala batido. Eu sou covarde, entendeu? Eu espero a situação azedar pro meu lado pra mim pra eu ter que tomar uma decisão e ainda tomo uma decisão errada. Na maioria das vezes, cara, quanta menina linda, quanta guria massa pra caralho, eu já deixei de ficar, ou já deixei de ter alguma coisa mais séria, porque eu não sabia ter uma postura de homem, não tinha uma identidade, não tinha uma personalidade de saber o que eu quero, de dar as cartas neste jogo que é o relacionamento. Entendeu? Então, muita guria que eu tava conversando legal, eu tomei muitas atitudes afobadas, meio que deixei a cabeça de baixo pensar, ao invés de a cabeça de cima, e meio que espantava, afugentava certas gurias que o papo tava legal, mas eu inventava de dar um passo maior que a perna, entendeu? Em várias situações, o xadrez, por exemplo, eu tomo muitas decisões precipitadas que me fazem perder várias partidas. Na vida em geral, em relação a serviço, em relação a dinheiro, eu sempre tomo decisões precipitadas, onde eu não fui ensinado a ter que me virar em cima da hora e eu vou carregar comigo esse fardo pela vida inteira. Enquanto não aparecer uma situação onde eu tenha que me virar na hora de uma maneira que vai decidir a minha vida. Quando chegar esse momento em que eu vou ter que tomar uma decisão mas tão delicada, mas tão específica, esse vai ser o dia em que a chave geral da minha vida vai virar. Ou eu vou ser uma pessoa fenomenal, foda do caralho, ou eu vou ser eternamente um perdedor. Porque eu não tô naquela condição de decidir, de meio que escolher meu destino, se eu vou ser um perdedor ou não. Eu ainda tenho um certo tempo para ir adequando minha postura para um dia vencer na vida, para ser alguém.
O que tudo indica é que eu vou ser sempre um fracassado. Mas ainda não chegou o momento que vai separar o joio do trigo. E o porém é que eu não estou preparado para esse momento. Isso é muito louco, cara. Isso é muito louco, porque vai acontecer uma hora ou outra. É o nascimento de um filho, é a morte da minha mãe, sei lá. É uma decisão de trabalho, uma mudança de cidade, alguma movimentação financeira que eu tenho que fazer ou não, e que somente eu tenho que decidir, uma relação de amizade que às vezes eu tenho que me impor, senão os caras vão montar em mim, um namoro com alguma guria que também, se eu não souber administrar ali, ela vai cagar na minha cabeça a vida inteira, vai se acostumar e vai me deixar, entendeu? Ainda vai chegar um momento tão crucial da minha vida que dali pra frente aquilo vai determinar a minha energia, se é uma energia de um campeão, de um vencedor ou de um derrotado, um fracassado, tá? Essa é minha é que assim, eu tô caminhando para uma encruzilhada, entendeu? Eu tô caminhando para eu tô numa Ferrari, uma estrada de terra. Eu tô 200 por hora, uma estrada de terra, cara, e eu tô vendo daqui mais ou menos para-brisa tudo cheio de terra, eu tô vendo que daqui a não sei quantos quilômetros tem uma encruzilhada, cara. E de um lado da encruzilhada é asfaltado, só que é muito difícil de entrar, uma entrada íngreme, cheia de curva e muito afunilada. E do outro tem uma estrada de cascalho muito larga, com uma curva bem suave. É fácil de entrar, mas eu tô muito rápido. Eu vou chegar lá naquela encruzilhada tão rápido que eu vou ter que começar a pensar naquela situação desde agora, cara. Sabe? Eu tô chegando lá, tô quase na encruzilhada. E se eu não tomar uma decisão, eu vou entrar de cara numa árvore que tem bem no meio da encruzilhada. Essa é a minha situação na minha vida. Eu tô dentro de um Ferrari a 200 por hora numa estrada de terra. Se eu entrar por um lado, eu vou entrar numa estrada de cascalho, muito difícil de andar. Mas se eu entrar por outro lado certinho, eu vou entrar numa estrada muito difícil de entrar, mais que ela é de asfalto. E aí eu vou poder deslanchar 200, 250, 300 km por hora. Acompanhe nos próximos capítulos da minha vida qual vai ser a estrada que eu vou escolher. Vem cá, vem comigo, me manda um e-mail, você que está comigo até agora, neste dia 5 de outubro de 2020, que era para estar tendo eleição, não está tendo, graças a Deus. Faz assim, já que você está comigo aí com quase 50 minutos de episódio, manda um e-mail para mim, vai estar aí na descrição, mas é mois com dois S, gh@gmail.com, mois com dois S, gh@gmail.com. Me manda um e-mail. Tô cansado de ficar falando da minha vida aqui. Parece que eu sou um egoísta do caralho. Então, conta você uma história pra mim. Pode ser uma história triste, uma história feliz. Eu acho muito louco que nós seres humanos, nós somos arquivos vivos, nós somos o quê? Nós somos a história que se move. Nós somos um livro de história ambulante. Isso é um ser humano, um livro de história que é capaz de fluir no tempo, que ele é capaz de ir e vir no tempo e no espaço. E que se você tiver umas poucas informações, você poderia me dar um papo de meia hora explicando, sei lá, a origem do teu nome, sabe? Por que você se chama fulano de tal, tá? Quem te deu esse nome? Foi inspirado em quê? Qual foi o contexto do seu nascimento? Qual foi o contexto do casamento dos seus pais? Como é que foi tua infância? Só de eu perguntar teu nome, você seria capaz de me falar comigo por meia hora? E eu acho isso muito louco. Tem aquele cara que aborda a mulher na rua lá, que ensina a pegar a mulher, o Gambit, que ele foi até parar num vídeo de reação do Michael Kister, do Orochi e do Luba. Que os caras zoando ele e tal, que ele tava sequestrando a menina e que tinha um anão filmando e tal. E em vez de o cara ficar puto ou fazer uma resposta meio merda, não. Ele deu uma resposta tão legal, que agora eu não lembro o que é. Que o Michael Kister chamou ele pra fazer uma... Tipo, sei lá, cara. Chamou o Michael Kister... Ele chamou o Michael... Não. O Michael Kister chamou ele pra conversar no vídeo no YouTube.
é o Gambit, né? Gambit, Gambit, Gambit. E esse Gambit, cara, ele virou meme e tal, é aquele cara que chegou na mina falando, oi, licença, eu tava indo pra aquela direção, vi que você tava indo pra essa direção e resolvi vir pra essa direção. Aí no final ele pagou um café pra mina, pegou o WhatsApp dela e ainda ficou com ela, eu acho, sei lá. E aí ele virou meme na internet e tal, o pessoal fez a reação dele. E nesse vídeo com o Michael Kister, ele falou uma coisa que eu achei do caralho, aquilo lá que eu levo sempre. Ele falou que o ser humano é um animal social. Porque na verdade ele foi perguntado pelo Michael, cara, você não acha estranho ficar abordando desconhecidos na rua e puxando esses papos? Aí o Gambit justificou e falou, não, o ser humano é um animal social, a gente construiu a civilização baseado em pessoas conversando. Eu acho fora do normal as pessoas que se cruzam na rua todos os dias, no serviço, na escola, na faculdade, qualquer lugar, e não conversam, e não trocam uma palavra. O anormal é você às vezes estar no elevador com a pessoa e os dois ficarem em silêncio. Cara, na hora que ele falou isso, eu achei sensacional essa visão de mundo que ele tem, e por isso que eu acho muito louco esse negócio de ser um ser humano. Por isso que eu valorizo quando algum ouvinte me manda e-mail, eu fico realmente muito feliz, eu fico sentindo que eu tenho alguma função aqui que é de repassar uma história, dar um palpite, encher o saco, brincar. Acho do caralho isso aqui. Esse negócio de se comunicar com as pessoas, cara. Se eu puder, sei lá, se eu puder passar o dia inteiro conversando com as pessoas sobre qualquer coisa. Tristeza, alegria, morte, vida, futebol, sei lá, meu. Eu vou fazer isso com o maior prazer. Por isso, se todos os dias eu tivesse 2 e-mails para ler todos os episódios, eu ia ficar tão feliz, vocês não estão entendendo. Mas só de ter a sua audiência aqui, só de ter a sua audiência, eu já me sinto muito realizado. Hoje é 5 de outubro de 2020, esse foi mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. O meu nome é Moisés Gonçalves e foi uma honra ter a sua audiência. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo episódio. Se inscreve aí, deixa o joinha, compartilha com teus amigos. Sei lá, manda o link aí pra galera assistir, pra ouvir. Sei lá, fica à vontade. Até mais ver. Fui.